Então, eu tive o privilégio de conhecer o bispo. Nós tínhamos uma reunião de pastores aqui. Nós temos, na verdade, a cada semestre uma reunião de pastores aqui em Florianópolis, para os pastores do nosso ministério aqui do sul do país. E ele esteve conosco uma ou duas vezes, né? E foi uma grande bênção estar com ele. E me senti, porque ele nos serviu tanto aqui, nos abençoou tanto, nos abriu espaço, nos permitiu reunir num dos prédios do ministério aqui em Florianópolis. E então nós nos sentimos, na verdade, em débito com o pastor para estar aqui, mas eu me sinto imensamente honrado. Essas palavras que ele disse é um grande exagero, né? Exagero que a gente põe na conta do carinho, do amor. Mas o importante, eu fico feliz de saber, é que a palavra do Evangelho, da graça, tem alcançado os irmãos aqui. Porque este fato é o nosso encargo. Nós temos um encargo. Existe algo que nós chamamos de mover atual de Deus. É aquilo que Deus está fazendo na terra hoje. Eu digo para você, a palavra do Evangelho da Graça é o mover atual de Deus. Se você quer estar inserido naquilo que o Senhor está falando e fazendo na terra hoje, esteja com o seu coração sensível a essa palavra que está sendo ministrada. Não é por mim, não tem nada a ver comigo, são muitos homens de Deus em toda a banda que têm sido levantados, e eu vejo que essa igreja tem sido levantada também, e isso é parte do projeto divino. Isso é parte dos últimos dias. Nós vivemos os últimos dias, e é fundamental que a palavra do Evangelho da Graça seja restaurada na vida da igreja, que a igreja possa retomar isso, cheia de vigor, cheio de vida, porque a graça de Deus, ela permite você se sentir leve. Na verdade, esse é o grande sinal de um povo, de um grupo que tem entendido, tido revelação da graça de Deus, é que ele se sente leve na presença de Deus, porque o jugo é tirado das suas costas, o jugo da condenação, amém? O jugo da lei, o jugo do medo, que tira a sua paz, isso é removido, e você pode agora servir a Deus com alegria no seu espírito, amém? E hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e o pastor Rossano já me avisou o tempo que eu tenho que gastar, né, amavelmente, então não vou deixar os irmãos angustiados no banco, pensando que hora que ele vai terminar. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos em Hebreus, capítulo 8, mas antes de ler Hebreus, eu queria falar sobre as cláusulas da nova aliança, hoje aqui com os irmãos. Mas antes de ler Hebreus, é muito importante que você tenha esse coração e tenha essa mente aberta para entender o relacionamento que você agora tem com o Senhor. Deus é um Deus que trabalha com o princípio do representante. Em toda a Bíblia, você vê que Deus sempre age por meio de um representante. Mesmo hoje, no Velho Testamento, no tempo da lei, nenhum homem poderia chegar diante de Deus diretamente. Ele precisava de um intermediário, que era o sacerdote, o sumo sacerdote. Ele o representava diante de Deus. A mesma coisa acontece hoje no tempo do Novo Testamento. Você vai dizer, mas eu chego a Deus diretamente. Na verdade, você não chega. Você chega por meio de Cristo. O Senhor disse o quê? Ninguém vai ao Pai senão por mim, porque Ele é o seu representante. Quando você chega diante de Deus, você na verdade chega em nome de Jesus. Você chega como se fosse o próprio Senhor chegando. Por quê? E Deus vai olhar para você, mas Ele não vai ver você. Ele vai olhar, mas Ele vai ver o seu representante, que é Cristo. E já era na verdade assim, na velha aliança. Então, como é que uma pessoa chegava para se apresentar diante de Deus? Então normalmente, ela trazia um sacrifício, não é verdade? Trazia um sacrifício. Então deixa eu fazer uma pequena encenação, para facilitar a compreensão. Pastor Rude, ele vai ser a ovelha. Opa. Eu sou o ofertante, ok? E eu queria pedir o pastor Florive, viesse a gentileza, que ele vai ser o sacerdote. Então presta atenção, como é que era no Velho Testamento? No Velho Testamento,
eu vou agora chegar diante de Deus, eu não posso eu mesmo chegar. Então é preciso eu trazer o meu sacrifício, e o sacerdote é que vai recebê-lo diante de Deus. Então, eu sei que eu pequei, e agora, para chegar diante de Deus, alguém tem que levar o meu pecado. Então, como é que era prescrito na lei? Eu tinha que trazer um holocausto. Então, eu trazia o meu sacrifício diante do sacerdote. O sacerdote, ele olhava, presta atenção, ele olhava para mim, ofertante, ou ele olhava para o cordeiro? Quem é que tinha que ser qualificado? Eu, ofertante, ou o cordeiro? Então, o cordeiro é que não podia ter defeito. O cordeiro é que tinha que ter toda aquela qualificação, não eu. Então, o sacerdote, olhava para ele e dizia: está pronto para o sacrifício. O que acontecia então? Eu, ofertante, colocava a mão na cabeça do cordeiro, confessava o meu pecado, e naquele momento o meu pecado passava para ele, e a justiça, a inocência do cordeiro passava para mim, ofertante. O sacerdote então pegava o cordeiro, levava para o altar e o imolava. Quando o cordeiro era imolado, o sangue era aspergido em mim, e eu agora ia embora em paz. Meu pecado ficou lá no cordeiro, eu agora estou em paz na presença de Deus. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Obrigado, queridos. Mas você não entendeu ainda onde eu quero chegar. Pode sentar, obrigado. Deixa eu explicar onde é que eu quero chegar. Essa é a maneira como era o culto no Velho Testamento. Agora, hoje, você vem cultuar a Deus. É o mesmo princípio. Mas qual que é a mentalidade que você vem para o culto? Será que eu estou qualificado? Será que eu estou sem defeito? Será que eu estou sem pecado? Você, o ofertante, está olhando para você. Mas quando você chega diante de Deus, Deus vai olhar para quem? Para o cordeiro que você está trazendo. Deus vai olhar para o cordeiro. Quando Deus olhar para o cordeiro, Ele vai perguntar: o cordeiro tem defeito? Não, é perfeito. O cordeiro tem pecado? Não, não tem pecado. Então o cordeiro é aceito? É. Se o cordeiro é aceito, então eu também sou aceito junto com ele. Mas qual o problema? É que talvez você não entenda as implicações do que eu estou falando, filho. Mas nós vivemos no meio evangélico o tempo inteiro olhando para nós e não para o cordeiro. E ficamos o tempo inteiro achando que Deus está olhando para a sua qualificação, quando na verdade Deus olha para o seu representante. Era assim no Velho Testamento. No Velho Testamento era um animal. No Novo Testamento é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 1 João 4,17 diz o quê? Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Vai ter um dia do juízo, vai ter um dia que vão comparecer diante de Deus, mas nesse dia nós vamos estar cheios de confiança, vamos estar em paz. Mas por que vamos ter tanta paz nesse dia? João explica: porque segundo Ele é, Ele quem? Jesus. Segundo Ele é, também nós somos na glória, no céu, aonde? Neste mundo. Presta atenção. Mas pastor, segundo Ele é, como é que é esse negócio segundo Ele é? É muito simples. Segundo Ele é aceito? Então você é aceito também. Ele é santo? Então você é santo também. Ele é justo? Então você é justo também. Ele é amado? Você é amado também. Ele é abençoado? Você é abençoado também. Porque não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele, porque Ele é o seu representante. Quando dizem amém? Por isso que você é abençoado com toda sorte e bênção espiritual. Por isso essa frase em Cristo é tão repetida no Novo Testamento, porque tudo tem a ver com Ele. A obra de Deus foi colocar você nele. A Bíblia fala, quando o Senhor Jesus chegou no Rio Jordão para ser batizado, a Bíblia fala, quando ele entrou na água, os céus se abriram sobre ele. Presta atenção, o céu não se abre sobre ninguém, só sobre Jesus. Sobre ele o céu estava aberto. Quando o céu está aberto, filho, significa que não há problema na comunicação, não há problema na liberação de bênção. O fluxo está liberado, porque o céu está aberto. Aí você pergunta,
Pastor, mas se o céu está aberto só sobre Jesus, como é então que eu posso ser abençoado? É assim que Deus faz. Deus coloca você nele. E depois você coloca ele na sua vida. Você quer que o céu esteja aberto na sua casa? Coloca o Senhor Jesus na sua casa. Você quer o céu aberto no seu casamento? Coloca o Senhor no seu casamento. Você quer o céu aberto na sua empresa? Coloca o Senhor na sua empresa, porque o céu está aberto sobre ele. Amém, irmãos? Não venha para o culto olhando para você. Infelizmente, às vezes, muito da intensidade que a gente vê no culto, na verdade não passa de condenação piedosa, acusação em forma de piedade. Então o que acontece? Eu estou vendo aqui, tem muito jovem, então vou usar exemplos para os jovens. Então muitos jovenzinhos, durante a semana, ele acha que pecou demais, e ele esgotou a paciência de Deus. Então por alguma razão ele acredita agora que Deus largou ele. E por quê? Porque ele errou tanto, então agora o Senhor foi embora, ele vem para o culto para quê? Para atrair Jesus de volta. E aí você vê ele no culto intenso, você pensa, esse cara ama demais o Senhor. Não, não é, é que ele está muito angustiado, querendo que Jesus volta. Entendeu? Então ele fica, oh Jesus, vem, eu prometo, eu vou ficar bonzinho hoje, eu prometo, eu vou ficar diferente, eu estou arrependido, eu estou muito arrependido, vem. Aí se o louvor naquele dia tá bom, e ele sente um calafrio na espinhela, ele fala, ele veio, aleluia. Aí ele sente e faz. Agora veja, se você vai viver assim toda semana, uma hora você vai cansar. Por que tem pessoas que às vezes deixam a igreja? Porque ser crente assim cansa muito. É muito cansativo. Toda semana convencer Jesus a voltar na sua vida, cansa muito. Só que não é esse o ensino do Evangelho. O ensino é, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Amém? Você nunca vai ser abandonado. Às vezes, nossos cânticos estimulam muitas vezes isso, porque passam essa ideia, não é? De que o Senhor é atraído por algum tipo de agonia que porventura você sinta. Não, é tudo uma questão de você entender. Pai, aqui está o Cordeiro, o Senhor Jesus. Se Ele é aceito, eu sou aceito também. Ah, mas eu errei tanto. Pois é, esse é o tamanho da graça de Deus. Ah, mas eu não mereço nada. Você faz bem em perceber isso com clareza, porque tudo é por causa dele. Não é pelo que você é pelo que Ele é. Não é pelo que você faz, é pelo que Ele já realizou. Amém, meus irmãos? Essa é a grande troca. Você sabe, a Bíblia fala, por exemplo, Davi, né? A Bíblia fala que um dia Golias chegou e desafiou o exército. Ele falou o quê? Para que morrer tanta gente? Faz o seguinte, escolhe um para representar Israel. E ele, Golias, disse, eu represento os filisteus, nós vamos lutar, quem vencer, venceu a guerra. Quem propôs isso foi o próprio diabo, porque o diabo entende das coisas espirituais, e ele sabe que funciona como representante. Então ele achou que era imbatível com Golias, mas Deus sempre escolhe as coisas pequenas e loucas, desprezíveis, não é? Para envergonhar aquelas que julgam ser alguma coisa. A Bíblia fala então que Davi naquele dia venceu. A vitória de Davi foi de Davi ou foi de Israel inteiro? Israel inteiro. Quando o Senhor Jesus venceu na cruz, a vitória não foi só dele, foi de todos nós que estamos nele. Mas a Bíblia fala lá em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5, 21, os irmãos devem saber de cor, aquele que não conheceu o pecado, quem é esse? Jesus, nunca pecou. Deus, esse ele aqui é Deus, Deus o fez pecado por nós. Isso é uma coisa interessante, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Presta atenção. Você foi declarado justo diante de Deus. Nós chamamos isso de justificação. Essa expressão, justificação, significa o seguinte: você foi levado diante do juiz, havia uma causa contra você, mas o juiz analisou todo o processo e viu que você não era culpado. E ele então bate um carimbo, e no carimbo está escrito inocente. Ou seja, ele é inocente de todas as acusações que foram feitas contra ele. Inocente. Essa é a expressão justificado no Novo Testamento. Significa que diante de Deus nada consta contra você. Todo escrito de dívida, toda nota promissória, todo carnê vencido que existia contra você no céu foi quitado pelo sangue do Cordeiro. Então não há dívida.
Não há dívida, porque a dívida já foi paga. Agora, isso não aconteceu baseado na misericórdia simplesmente de Deus, ainda que Ele tenha misericórdia, nem baseado só no seu amor. Não, isso é algo que foi feito de maneira justa. Deus fez a grande troca. Lembra de falar do representante? Houve uma grande troca. Jesus, que nunca conheceu pecado, Deus pegou o nosso pecado e colocou nele. E nós, que não éramos justos, Deus pegou a justiça de Cristo e colocou em nós. Tem muito irmão que às vezes não consegue entender, pastor, não consigo entender como é que eu posso ser justo se eu acabei de pecar. Presta atenção, a sua justiça não tem nada a ver com o seu comportamento. Ela não pode ser alterada por nada que você faça. Esse é seu status, sua posição diante de Deus por causa de Cristo. A justiça dele foi colocada em você. E o seu pecado foi colocado no Calvário. Está entendendo? Todos os seus pecados foram lançados no Calvário. Não há mais culpa nem condenação para você. Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação. Por que não há condenação? Porque toda dívida já foi paga, quitada. Mas muitos de nós, crentes, vivemos constantemente debaixo de acusação, medo, estresse, o tempo todo. Por quê? Sempre achando que talvez Deus não pode estar feliz conosco. Sempre achando que talvez não comportamos bem o suficiente. Presta atenção, essa é a grande angústia no meio evangélico. Nós nunca oramos o suficiente. Nós nunca lemos o suficiente, nunca somos bons o suficiente, nunca somos bom marido o suficiente, bons filhos o suficiente, nunca damos oferta o suficiente, nunca, sempre estamos com a sensação de que estamos em débito, e que talvez Deus não esteja feliz conosco por causa disso, mas esse sentimento não procede do Espírito de Deus, isso procede do diabo, o acusador. Toda condenação vem do diabo. O Espírito Santo convence você de que a justiça de Cristo foi colocada em você. Foi colocada em você. Adão também era representante, sabia disso? A Bíblia fala que quando Adão pecou, diante de Deus, todos nós pecamos. Essa é uma questão que normalmente fazem para mim. Pastor, se é verdade, não é? Que aquele que não conheceu o pecado, Deus pegou meu pecado e colocou nele, e pegou a justiça dele e colocou em mim, e significa que agora eu sou justo. Quantos creem que são justos? Essa é a sua posição em Deus, você é justo. Mas você vai falar, pastor, mas eu não sou pecador mais? Como é que é esse negócio? Eu sou justo ou eu sou pecador? Te devolvo a pergunta teológica. Essa pergunta atormentava os pais da reforma, Lutero e companhia. O que nós somos, afinal de contas? Somos justos ou nós somos pecadores? Você não pode negar que você peca. Ninguém aqui tem a ousadia de dizer isso. Até porque João disse, quem disse que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Então nós pecamos. Então se nós pecamos, pastor, como é que você pode dizer que nós somos justos? Tudo é uma questão de você aprender a entender as coisas com a palavra. A Bíblia explica a Bíblia. Você não deveria usar um dicionário para explicar a Bíblia. Qual que é o problema? É que quando pergunta para você o que é ser pecador, você imediatamente vai no dicionário. E no dicionário tem o quê? Pecador é aquele que peca. Aí você fala, então eu sou. Mas você sabe, você às vezes fabrica pão, mas não é padeiro. Não é fascinante isso? Então, não é a definição bíblica. A definição bíblica, Paulo dá lá em Romanos, vamos ler lá em Romanos, Romanos 5, verso 19, olha o que diz, porque pela desobediência de um só homem, que homem é esse, irmãos? Adão. Pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o quê? Então, segundo a Bíblia, você não é pecador porque você peca, você é pecador porque Adão pecou. Eu sei que parece jogo de palavras, mas não é. Segundo a Bíblia, você é pecador porque Adão pecou. O seu representante pecou. De maneira que você estava nele. E o pecado dele foi passando de pai para filho, até cair em você. Eu sei que é chato pensar que aquele bebezinho tão gostoso, tão fofinho, lindo na sua casa é um pecador. Mas acredite, é. Ele é um pecador. Talvez ele não tenha pecado ainda. Mas mesmo sem ter pecado, já é pecador. Isso é igual uma árvorezinha. Então,
você tem duas arvorezinhas aqui, são mangueiras. Se você vê uma mangueira pequena, ela não deu manga ainda, mas dá para saber que ela é mangueira? Dá. Você olhando, você fala, é mangueira. Mas não deu manga, mas é mangueira. A manga é o pecado. Está entendendo? Vai chegar um momento que ela vai dar manga a primeira vez. Mas ela se tornou mangueira naquela hora? Ela já era mangueira. Então a Bíblia não fala que nós somos mangueira, nós somos pecadeiro. Mangueira dá manga, pecadeiro dá pecado. Então você era um pecadeiro pequeno. Pecadeiro pequenininho, não tinha dado nenhum pecado ainda, mas já era pecadeiro? Era. Eu tenho 3 netinhas. Eu sei que não pareço, mas já sou avô de 3 netas. E a netinha mais velha, isso é minha filha me contando uma vez. Minha filha estava no quarto, ela devia ter o quê? 1 ano e meio, 2, não sei. E minha filha falou para ela, Esther, eu vou no banheiro, ela estava se maquiando, eu vou no banheiro, você não mexe na maquiagem. E ela foi ao banheiro. Quando ela voltou, a Esther tinha desaparecido. Cadê a Esther? E ela saiu procurando a Esther no meio das árvores do jardim, não, no quarto da casa dela. E a Esther, muito parecida com Adão, estava escondida atrás da porta. E quando ela viu Esther, ela percebeu que a Esther tinha provado do batom do conhecimento do bem e do mal, visivelmente. Minha filha falou, pai, eu acho que hoje ela virou pecadora. Eu falei, esse é um dia especial, temos que comemorar, porque é um momento marcante na vida de qualquer pecadeiro. Presta atenção. Segundo a Bíblia, você é pecador porque Adão pecou. Ok? Porque Adão pecou. Aí você fala, muito injusto isso. Um peca e eu viro pecador? O que eu tenho a ver com Adão? Como? Isso me parece muito injusto. Mas é nisso que está a sabedoria de Deus. Parece injusto isso, mas Deus faz a mesma coisa com a justiça. Olha o que ele diz. Assim também, ou seja, no mesmo princípio, por meio da obediência de quantos? Quem é esse? Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão o quê? Justos. Mesma coisa. Então presta atenção. Você é pecador porque Adão pecou. Você era pecador porque Adão pecou. Mas você morreu em Cristo e nasceu de novo. E porque Cristo obedeceu, você agora é chamado de justo. A maneira mais poderosa de vencer o pecado é não esquecer jamais que você é justo. Jamais. Às vezes, eu faço algumas coisas que às vezes chocam um pouco os crentes mais velhos da minha igreja, mas eu faço de propósito. Há um tempo atrás, um jovenzinho me ligou e ele falando, pastor, ele estava muito abatido. Pastor, eu não aguento mais viver nesse cai, levanta, eu caí no pecado de novo. O pecado que ele caiu foi olhar alguma coisa que não devia no celular. Os jovens sabem do que eu estou falando. E ele falou, pastor, como é que me ajuda? Eu preciso sair disso. Eu falei o seguinte, vou te ensinar o que você vai fazer. Primeira coisa que você vai fazer, você vai ficar em pé onde você está. Já está em pé? Estou. Agora erga a sua mão para o céu. Já ergueu? Ergui. Agora diga, eu sou justo. Aí eu ouvi a vozinha dele dizendo. Aí eu perguntei para ele, o que você está sentindo? Eu estou sentindo que eu sou hipócrita. Eu falei, eu já esperava por isso. Já esperava por isso. Enquanto o diabo conseguir prender você debaixo de condenação, presta atenção, o pecado se repete. Na hora que você cair, imediatamente correr para o Senhor, dizendo, eu sou justo, lavado pelo sangue, pode parecer loucura, mas o pecado perde o poder na sua vida. Perde o poder na sua vida. Por quê? Porque quando Cristo levou o nosso pecado na cruz, Ele levou todo o nosso pecado. Está me entendendo? Ele não levou, porque o que acontece muitas vezes, eu não sei o que os irmãos creem aqui, mas eu vou falar, depois o pastor joga fora se ele quiser. Muitas igrejas acreditam que o Senhor Jesus levou na cruz os pecados até o dia que você converteu. Do dia que você converteu em diante, não. Aí você vai ter que resolver com Deus depois. Mas não existe respaldo no Novo Testamento para isso. O Senhor levou
todo o seu pecado. Todo, até o pecado que você nem cometeu, já foi pago também. Pastor, não fala isso, eu ouço frequentemente isso. Você não fala isso, que vai estimular o povo a viver uma vida no pecado. Presta atenção, o pecado é uma coisa terrível, tem consequências terríveis. Pecado não é legal, entende? Eu quero dizer para você, eu sou contra o pecado, mas nós não vencemos o pecado falando algo diferente do Evangelho. Nós vencemos o pecado sempre voltando para o Senhor. Você tem que entender que na ótica de Deus, seus pecados são lavados. Mas pastor, eu não tenho que clamar pelo sangue? Encara o sangue como uma cachoeira sobre a sua cabeça, constantemente. Você pecou, mas imediatamente o sangue já está lavando. Você pecou, mas a cachoeira está o tempo inteiro passando na sua vida, de maneira que você constantemente é aceito diante de Deus, não pelo que você é, pelo que Ele é, não pelo que você faz, pelo que Ele fez. Tudo tem a ver com Ele, lembra disso? Ele é o seu representante, tudo tem a ver com Ele, porque assim como Ele é, nós também somos nesse mundo, diante de Deus, amém, irmãos? Oh Jesus, vamos começar a pregar agora. Eu falei que ia ler, mas eu vou terminar na hora, fique tranquilo. Vamos lá, Hebreus capítulo 8, do verso 7 em diante. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Isso é uma coisa impressionante, porque o Velho Testamento diz claramente que a lei do Senhor é perfeita. A lei é perfeita. No entanto, Deus achou defeito numa coisa que é perfeita. Deus achou defeito. Qual que é o defeito da lei? Nós não conseguimos cumpri-la. É impossível para nós cumpri-la. A lei não foi dada para ser cumprida, a lei foi dada para ser quebrada. E ao ser quebrada, cada homem descobrir que é transgressor, pecador, e clamasse pelo Salvador. Para isso a lei foi dada. Essa é a imperfeição. E de fato, repreendendo diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Agora a Bíblia vai fazer uma menção literal, aliás o autor de Hebreus faz a menção literal do texto, está em Jeremias 31, mas eu vou ler aqui, diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Aqui vem as cláusulas dessa aliança. A aliança é um documento, ok? Deus se comprometeu, Deus não precisava disso, Deus é fiel, para Deus basta falar, como Ele é verdadeiro, tudo que Ele diz vai se cumprir. Mas para que você tivesse segurança, Deus empenhou a sua palavra numa aliança. Entende isso? Se a aliança fosse baseada na misericórdia, olha para cá, misericórdia tem dois problemas. Primeiro, acaba. A Bíblia não diz que a misericórdia vai durar para sempre, pelo contrário, tem um dia que ela vai cessar, e diz a Bíblia que virá o grande e terrível dia do Senhor. Já ouviram falar? O anticristo, falso profeta, aquele pessoal, quando eles aparecerem por cá, a misericórdia vai cessar e o juízo virá. Então misericórdia é uma coisa complicada, porque pode ser que amanheça o dia e você fala: hoje eu estou frito, não é? Misericórdia tem outro problema. Deus, ninguém é obrigado a ter misericórdia de ninguém, moralmente. Deus não é obrigado a ter misericórdia do homem, entendeu? Ele tem misericórdia se quiser. Aliás, é isso que Paulo diz lá em Romanos 11: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Aí você acorda um dia e fala: bom, será que Deus hoje quer ter misericórdia de mim? Eu sei que Ele tem misericórdia do João, mas e de mim? Pode ser que de mim Ele não teve. Você sabe que tem muitos crentes que vivem esperando o pau quebrar na vida dele? Por quê? Porque um pastor um dia falou para ele: seu pecado vai te achar um dia desses. Entendeu? E quando acontece uma coisa ruim com ele já entra em pânico, ele fala: chegou o dia, é o dia do pagamento, eu vou pagar tudo agora. Então ele vive angustiado, com medo. Deus não tem isso para nós, não é a vontade de Deus que seus filhos vivam com medo. O medo é a maneira como o diabo escraviza os seus escravos. Hebreus 2, 14 e 15 diz que a maneira como o diabo mantém debaixo de sujeição é pelo pavor da morte, é o medo da morte.
O diabo produz medo para escravizar. Por que Deus produz medo em você para fazer a obra dele? Deus não usa estratégia do diabo. A Bíblia fala que Deus nos conduz ao arrependimento pela sua bondade, pelo seu amor, nunca ameaçando com medo. Entende o que eu estou dizendo? Bom, Deus então, para que você não ficasse inseguro, Ele falou, não vou basear na misericórdia, vou basear na fidelidade. Por quê? Deus pode escolher ter misericórdia ou não, mas Ele não pode escolher ser fiel ou não. Ele tem que ser fiel sempre, porque se Ele não for fiel em algum momento, Ele está negando a si mesmo, o que é uma impossibilidade. Então Deus é livre para escolher de quem Ele vai ter misericórdia, mas Ele não é livre para escolher para quem Ele vai ser fiel. Ele tem que ser fiel sempre. Para Ele ser fiel, então Ele resolveu fazer o quê? Empenhou sua palavra, que é a nova aliança. E como Ele empenhou essa palavra, você pode confiar completamente, porque ela é baseada no caráter divino, na fidelidade de Deus, e Deus é sempre fiel. Quantos dizem amém? Sempre fiel. Vamos ler agora as cláusulas. Quais são as cláusulas? Primeiro, na sua mente imprimirei as minhas leis. Aleluia. Então, em primeiro lugar, o texto está dizendo que na nova aliança, a lei não vai estar escrita em tábuas de pedra, mas Ele vai imprimir essa lei dentro de nós. Veja, essa é uma impossibilidade para nós, né? Você é pai e mãe, sabe o que eu estou dizendo, né? Você gostaria muito de imprimir no seu filho o desejo de comer brócolis com rúcula, mas você não consegue. O máximo que você consegue é obrigá-lo a comer aquilo, não é verdade? Debaixo de ameaças, ele vai comer, mas não está escrito dentro dele, eu gosto de rúcula, porque isso é uma impossibilidade para nós. Mas o que você não pode fazer, Deus faz. No dia que você nasceu de novo, Deus escreveu um novo código fonte dentro de você, e nesse novo código você ganhou uma nova natureza. Deus escreveu a sua lei dentro do seu coração. Quase entendem o que eu estou dizendo? Veja, o Velho Testamento era baseado na lei, mas hoje não estamos mais debaixo da lei, ok? A lei passou para nós, a lei não nos diz respeito mais. Por que ela não nos diz respeito? Porque lei é para criminoso, marginal, não é para você. Entende o que eu estou dizendo? Você tem que ficar preocupado com a lei, não matarás. Por que você não tem que preocupar? Não faz parte de vocês, não faz parte de você. Eu vejo frequentemente nos lugares onde eu vou, proibido fumar, né? Eu entrei agora mesmo lá no quarto do hotel, uma placa lá em cima da cama bem grande, esse quarto é não fumante, não fume, se fumar vai acontecer um monte de coisa com você. Eu olho para aquilo, não me diz respeito, entendeu? Por que não diz respeito? Porque não está dentro de mim aquilo, dentro de mim tem outra coisa. Entendeu o que eu estou dizendo? A lei, no máximo, consegue produzir uma pessoa que obedece exteriormente, no máximo. Os mandamentos, no máximo, conseguiam produzir um bom hipócrita, mas não conseguiam mudar a natureza. A lei é perfeita, a lei é santa e a lei é de Deus, mas ela não tem poder de mudar você. O Evangelho muda você. Deixa eu te dar um exemplo para você entender. Vamos supor, vou te dar... Presta atenção, não vou falar de casamento não, vou usar uma ilustração de casamento. Eu sempre aviso isso, porque os casais às vezes acham que eu estou mudando de assunto. Olha para cá. Faz de conta que eu sou o marido da lei. Eu vivo na lei, para você entender o que é a lei. E agora, minha mulher casou comigo, e eu estou dizendo para ela agora os mandamentos da minha casa. Primeiro mandamento, amarás o teu marido, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Segundo mandamento, cozinharás para o seu marido. Terceiro mandamento, beijarás o seu marido. Quarto mandamento, farás sexo com o seu marido. Vamos parar aqui. Aí, eu chego em casa um dia, e eu peço um beijo para minha esposa. Imediatamente ela me dá um beijo. Eu pergunto para ela, amor, por que você está me beijando? Ela diz, terceiro mandamento, beijarás o teu marido. Lembra? Eu obedeço à lei. Aí daqui a pouco, ela faz o almoço para mim,
Eu falo, que almoço delicioso. Por que você fez esse almoço para mim, amor? Você não sabe? Segundo mandamento, cozinharás para o seu marido. Ah, não, amor, você me ama? Claro que eu te amo. Primeiro mandamento, amarás o teu marido. Eu pergunto para você, será que eu, como marido, estaria contente com a mulher dessa? Que me beija porque é mandamento? Entendeu o que eu estou dizendo? Que dorme comigo só porque a lei manda. Se eu, como homem, não estou contente com isso, por que Deus estaria? Deus não quer isso. Mas infelizmente, só o que ele consegue ter em muitos lugares. Uma noiva que o ama porque é o primeiro mandamento, que o adora porque é o mandamento. Agora, vamos imaginar, vamos imaginar que eu sou agora um marido da graça. E aí, eu não tenho mandamento para minha esposa. Eu chego em casa e eu digo para ela que eu a amo todo o tempo. E eu, depois de trabalhar o dia inteiro para ela, porque tudo que eu faço é para ela, eu chego em casa e a comida não está pronta. Eu pergunto para ela, amor, você fez a comida? E ela começa a chorar. Eu digo, não chore. Por que você não fez? Não estou sentindo bem. Não tem problema, eu vou sair e vou comprar comida. Mas se porventura eu não achar restaurante aberto, eu vou comprar os ingredientes e vou trazer, e eu mesmo vou fazer comida para nós dois. Eu falei, eu avisei antes. Não vamos mudar a conferência, não é para falar de vida conjugal, olha para cá. Isso aqui é uma ilustração. Presta atenção. É isso que Cristo faz. Ele nos ama e Ele nos serve. E quando a gente é infiel, Ele permanece fiel. E quando nós precisamos, Ele faz. Aí eu chego para minha esposa e falo, amor, por que você está me beijando? Ela não vai dizer porque é lei. Ela vai dizer porque você é tão gentil, tão amoroso, você me trata tão bem que eu sou louca por você. Aí eu já estou mais feliz. Aí eu pergunto para ela, você me ama? E ela diz, como que eu não posso amar você? Você me conquista todo o tempo. Essa é a graça de Deus. Você não vai para o céu na marra. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você não vai para o céu porque o clima lá é melhor. Você vai para o céu porque você ama. E você é louco por Ele. Ele te conquistou. Mas em muitas igrejas, os crentes vivem com medo de Deus todo o tempo. O tempo todo vai cair uma praga na minha cabeça. Ah, o dízimo que eu não entreguei mês passado, esse mês tranca a rua, vai levar. E Deus vai dizer, leva mesmo. Então, sua relação com Deus é uma relação extremamente de troca, da barganha, exterior. Se você como marido não queria ter uma esposa assim, o Senhor Jesus também não quer ter uma esposa assim. Ele quer que você se permita ser conquistado pelo amor dele. Sabe qual que é o grande problema? Às vezes quando eu falo da graça em alguns lugares, alguns dizem, esse negócio está muito bom para ser verdade. O negócio é que é bom e é verdade. E Deus faz questão de ser assim. Porque vai chegar um momento em que a igreja vai estar tão apaixonada, que esse cântico que os irmãos cantaram, que os irmãos compuseram, que é cantado no mundo inteiro, não é? Vai ser cantado por uma noiva apaixonada. Apaixonada. Não simplesmente alguém que quer fugir daqui. Não, é alguém que não gosta daqui porque o noivo não está aqui. Que não quer estar aqui porque eu quero estar onde ele está. Entende? Atraído, conquistado por ele. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, primeira cláusula da nova aliança é, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o coração a inscreverei. Aleluia. Segunda cláusula, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Se há uma coisa que você precisa sempre é que Deus seja o seu Deus. No dia da enfermidade, o que você mais quer é que Deus seja o seu Deus. No dia da dificuldade financeira, o que você mais quer é que Deus seja o seu Deus. No dia da batalha, da guerra, da luta, você quer que Deus seja o seu Deus. E que você seja o seu povo. Quando Deus diz, eu serei o seu Deus, Ele está dizendo que, na verdade, Ele quer fazer para você.
quer fazer por você. Entende? Essa é a grande diferença. Vou falar aqui com muito amor e carinho mais uma vez, pastor. Acredite em mim, você não me conhece muito, mas meu interesse é abençoar os irmãos. Eu não vim aqui para condenar jamais. Mas o que acontece às vezes é que a nossa pregação se tornou uma pregação de autoajuda. Nós sempre pensamos que legalista é aquele que prega proibição. Esse é o legalista, não pode, não toque, não olhe, não cheire, não encoste. É verdade, mas não é só esse. Lei é aquilo que o homem tem que fazer para Deus. Graça é aquilo que Deus faz para o homem. A lei é o quê? Não mate, não roube, não minta, não adultere, não diga falso testemunho, não desonre os pais. É sempre o que o homem tem que fazer. Mas na graça não tem mais esses mandamentos. Na graça agora ele fez. Ele faz. Vem viver em você para viver por você essa vida maravilhosa. Para que você dependa da força dele. Então, isso é uma diferença muito grande. Muitas vezes você vai, a igreja, e não é porque é a autoajuda que não cresce, as igrejas são grandes, mas a pregação é da lei. Por que é da lei? Porque é só o que o homem pode fazer. E as pessoas esperam isso. Então, às vezes você está com problema no casamento, não é? Aí você chega aqui e fala, pastor, você tem que pregar sobre vida conjugal. Fala para nós hoje como é que a gente pode melhorar a nossa comunicação. Aí o pastor fala, amém, eu tenho uma boa palavra sobre isso. Vou falar hoje 7 passos para ter um casamento feliz. Presta atenção, quando você fala os passos que a pessoa tem que fazer, isso é só uma palestra lá de fora. Qualquer pessoa palestrante lá de fora, que por sinal imitam muitos pastores, se você já foi em algum, eles vão falar, às vezes, até melhor do que a gente. Entende o que eu estou dizendo? Então, ouça o outro, ouça com interesse. Né? Essas coisas são úteis? São. Mas não é evangelho. Não é evangelho. Evangelho é se você pregar o que Deus vai fazer. Entendeu? Então, se você fala para o sujeito como é que ele pode transformar água em vinho, isso é autoajuda, isso é obra humana. Mas se você fala para ele, olha, convida o Senhor Jesus para o seu casamento hoje, que ele vai transformar o seu casamento de água para vinho. Aí é evangelho. Esse da autoajuda só depende de anotar os passos e tentar praticar. Agora, esse da graça só depende de crer. Mas peraí, eu não tenho que fazer nada. Não, convida ele, filho. Mas mais nada. Presta atenção. Colossenses 2,4 diz o quê? Assim como recebestes a Cristo Jesus, o que você vai fazer agora? Assim andai nele. Como é que você recebeu a Cristo? Foi fácil? Não, pastor. Penitência, sopão para os pobres, muita esmola, oferta para a igreja, e depois de muito esmurrar minha carne, eu cheguei num dia e falei, agora eu estou pronto para ser crente. Foi assim que você converteu? Não. Alguém pregou para você o evangelho. Por quê? Só é a igreja evangélica se pregar isso, senão nem evangélico pode ser chamado. Eles pregam e corretamente dizendo o quê? A salvação é de graça. O que eu tenho que fazer, pastor? Nada. Vem aqui na frente, erga sua mão e fala, eu quero o Senhor, eu recebo o Senhor, eu me entrego ao Senhor. Mas aí a esmola, você pode fazer depois, mas não para comprar a salvação. Mas e a oferta? A igreja recebe, mas não para comprar a salvação. Mas é de graça, não tem que fazer nada, mas nada. Vamos ser francos, é bom demais para ser verdade isso. A salvação para o hindu é dificílima. Tem que reencarnar milhares de vezes. É difícil. Salvação para o muçulmano é terrível. O cara tem que se explodir às vezes. Não é fácil ser salvo nas religiões. Entendeu? Aí você chega no evangelho, né? E o evangelho você não tem que fazer. Porque o evangelho é uma inversão de valores completamente. Toda religião exige que o homem faça algo. O cristianismo não é uma religião, portanto. Por quê? Porque no cristianismo não é o homem que faz, é Deus que vem e faz por ele. Deus que vem e realiza por ele. É uma completa inversão. Dizem que, não sei se já leu C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia. Gosto muito, dos meus autores prediletos.
E ele foi convidado uma vez para um simpósio de religiões comparadas, coisa que não acontece no Brasil, mas que existia na década de 50, 60. Então, consistia em chamar um representante de cada religião, e cada religião mostra as suas contribuições. E nesse dia, C.S. Lewis foi convidado, ele era professor em Harvard. E o hindu falou lá da contribuição do hinduísmo, né? Os muçulmanos falaram, os budistas falaram, e chegou a vez dele. Isso é verdade, isso não é uma invenção. Ele falou: olha, se eu dissesse para você que a grande contribuição do cristianismo foi um código ético muito elevado, como de fato é, eu poderia estar enganado, porque as religiões aqui têm um código ético elevado também. Se eu dissesse que é porque, né, o nosso Messias morreu martirizado, bom, também tem religiões aqui que têm seus deuses que foram também martirizados. De maneira que essas coisas todas que o cristianismo poderia dizer, as outras têm. Ele falou: mas tem uma coisa que só o cristianismo tem, é que toda religião funciona do mesmo jeito. Comporta bem, que você vai ser abençoado. O cristianismo é uma inversão completa. É onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Isso é loucura. Completa loucura. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Quando o anjo veio dizer para Maria e José do nascimento do Senhor, ele falou que o seu nome seria Jesus. Jesus, em hebraico, literalmente é Yeshua. Yeshua HaMashiach. Mashiach é Messias, Ha é O. Então, Yeshua literalmente significa Salvador, o Messias. Yeshua HaMashiach. Yeshua significa Salvador. Define o que ele é, ok? É a definição do que ele é. Então, muitas vezes transformamos a pregação ou a igreja numa coisa assim de ensinar a respeito de algo. Jesus não veio fazer isso. O Senhor não veio ensinar para você como ser salvo. Ele veio para Ele próprio salvar você. É totalmente diferente as duas coisas. Então Ele não veio ensinar para a gente um caminho para o céu. Não, Ele diz: eu sou o caminho, entra em mim que você está no caminho. Ele falou: não, eu não vim ensinar para você a maneira de você ter vida. Olha, eu vou te falar aqui, dieta mediterrânea, você vai comer, você vai... Não, eu não vim para te ensinar como ter vida, eu vim para te dizer: eu sou a sua vida. Então, Ele é tudo o que você precisa. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, muitas vezes, nós invertemos as coisas. Eu sempre gosto de usar uma ilustração banal, mas ela mostra exatamente o que é que o Senhor faz. Não é? Você vê um homem que está se afogando. Ele está afogando, se debatendo. Aí eu passo perto dele e falo para ele: ei, está afogando? Ele fala: estou, me ajuda. Eu falo: pega aí meu último livro, Como Aprender a Nadar em 5 lições. Presta atenção, ele vai me amaldiçoar. Porque o que ele está precisando não é de aprender a nadar naquele momento. Ele está precisando de alguém que o salve. Entendeu? Então o Senhor Jesus não vai ensinar para ele como se livrar do afogamento. Não, ele vai descer, né, vai colocar uma corda, alguma coisa, vai descer no helicóptero, ele vai lá, ele vai agarrar o cidadão, ele vai salvá-lo do afogamento. Isso é cristianismo. O que é que o cidadão que está afogando tem que fazer? Penitência? Tem que clamar com mais intensidade, chorar pelos antepassados, pedir perdão por a maldição hereditária? O que ele tem que fazer? Ele só tem que se deixar salvar, só isso. Só isso que o Salvador pede: deixe-se levar, permita-se levar, entregue-se. Eu sei que tem muita igreja que é contra falar da pessoa receber Jesus, porque isso não está na Bíblia. Presta atenção, essas coisas surgiram, não fomos nós que inventamos, em 2000 anos que a igreja está aqui. Entendeu? A maneira mais bíblica de demonstrar arrependimento é se entregando. Lá em Lucas, no capítulo 15, Jesus contou 3 parábolas para explicar o que é o arrependimento. E para dizer como o céu fica alegre quando o pecador se arrepende. Mas o surpreendente é que ele começa contando uma parábola que parece não ter nada a ver com arrependimento. É a parábola das 100 ovelhas, né, e de uma que se perdeu. A Bíblia fala então que tinha 100 ovelhas, mas no final do dia tinha 99, uma se perdeu. Jesus disse: o pastor então, na hora que ele sentiu o cheiro da comida da patroa, na hora de descansar, a safada não está aqui. O que ele faz? Vou atrás dela.
Então ele vai atrás, ele acha, ele pega ela, ele põe ela nas costas, ele leva ela de volta, ele faz festa porque achou. E no final Jesus diz: assim também tem festa no céu por um pecador que se arrepende. Aí você lê e fala: como que é isso? O ator principal é o pastor. O que a ovelha fez? Só duas coisas. Primeiro, ela fugiu. E segunda coisa que ela fez foi, ela deixou o pastor levar ela embora para casa. Porque ela podia refugar, sair correndo, esconder. Não quero ficar aqui. Podia. Mas não, ela deixou. O pastor chegou, pegou, ela deixou, mansamente permitiu. Mansamente permita o Senhor fazer na sua vida. Ele vai fazer. A obra é dele. Por que a obra é dele? Porque no final toda a glória vai ser dele. Se você fizer um pouquinho da obra, você vai querer um pouquinho de glória no final. Entendeu? Não, toda a glória de Jesus, mas olha, esse casamentinho meu aqui foi eu que arrumei. Deu trabalho, me esforcei, isso aqui foi eu que fiz. Então você vai querer ganhar um pouco da glória. É que tem irmão que lê esse versículo na Bíblia, não é? Que toda a glória do Senhor, ele pensa assim, que ele vai dar a glória dele para Jesus. Não, porque eu sou humilde. Quando eu chegar lá, vou dar tudo para Jesus. Você não vai dar nada, meu amigo. Sabe por que você não vai dar nada? Porque tudo que você acha que você está fazendo, não vai entrar lá. Só vai entrar lá o que ele fez. Aí, quando você chegar lá, que o Senhor te der uma coroa, você vai dizer: Senhor, por que essa coroa? Porque você venceu. Eu, Senhor, o Senhor que venceu em mim. Não, porque você fez isso. Senhor, eu fiz, foi a tua graça em mim. E naquele dia ele vai então colocar o avental, diz a Bíblia, para nos servir. Mas você vai fazer o que com a sua coroa? Você vai dizer: quem sou eu para ganhar uma coroa? Eu não fiz nada, eu só recebi o tempo inteiro. O Senhor que recebeu. Toma a coroa que é tua. Você vai dar a glória naquele dia como reconhecimento de que você não tem, ele tem. Mas é importante você hoje já entrar nesse padrão. Seja ele Deus na sua vida. Deixa Deus fazer. Entende? Em vez de você aprender passos de como se transformar. Sim, porque na maior parte das igrejas, ser crente é uma religião de autoaprimoramento. É verdade ou não é? Todo domingo você quer ser um pouco melhor, né? E quer aprender como é que você pode ser melhor. Essa religião evangélica é isso. Agora, o evangelho não é isso. O evangelho não sou eu que faço, é ele que faz. E a maneira como ele faz é completamente louca e absurda. É só contemplar, olhar para ele. Você olha para ele, você é iluminado, é transformado de glória em glória. Deixa eu encerrar no horário, vamos avançar. Qual que é a próxima cláusula? Nós lemos, primeira cláusula: na sua mente imprimirei as minhas leis. Quem vai fazer? É você ou Deus? Deus, ele faz. Segundo, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor. Por quê? Terceira cláusula: todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Essa é uma cláusula da nova aliança: todos me conhecerão. O que significa isso? Eu sou professor, eu sou mestre na palavra, eu gosto da aula, e minha igreja é cheia de cursos, cheia de aula, todo dia. Nós temos salas e salas de aula para dar aula lá. E o que acontece às vezes? É que nós pensamos que ensinar a palavra é algum tipo de treinamento, não é? Para que a pessoa tem que fazer. Não, toda a nossa instrução e ensino a pessoa a entender o que Cristo faz. Eu participei um dia de um treinamento, pastor, e eu fui nesse treinamento, e o irmão, ele estava ensinando como ouvir a Deus. Muito sedutor. Mas o negócio era complicado. E ele começou, então, porque assim, às vezes Deus, ele falou, então eu vou usar ilustrações das cores. Às vezes Deus vem e fala com você e é verde. Às vezes Deus vem e fala com você, é laranja. Às vezes ele vem e fala com você, é vermelho. Mas a coisa se complica quando as cores se misturam. Porque às vezes o verde mistura com o laranja e fala, ai meu Deus do céu. E daqui a pouco tinha tinha uma paleta de cores no PowerPoint dele. Eu estou exagerando um pouco. E o Espírito falou comigo, se o cristianismo
é ouvir de Deus, não pode ser algo que é ensinado. Esse é um grande problema nosso. O bebê reconhece a voz da mãe na barriga. Ele já nasce sabendo a voz da mãe dele. Ele ouve a voz da mãe, ele acalma. Quem ensinou? Foi ela? Ó, vou cantar para você, vai acostumando. É eu, mamãe. Está ouvindo? Está ouvindo? Não tem treinamento. Sabe por que não tem treinamento? Porque tem um relacionamento de vida. Eu quero dizer uma coisa para você. Ninguém precisa ensinar você a ouvir a Deus. E é mentira do diabo na sua cabeça a ideia que você tem que fazer um curso de como ouvir Deus. Porque todos me conhecerão. Do menor até o maior. Isso significa que uma criancinha pode ouvir a voz de Deus. O que Jesus disse? Ele disse o quê? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu tive lá numa cidade perto de Gramado esses dias, Bento Gonçalves, e tem não sei o que é que tem lá, um rancho, um negócio, que eles fazem uma demonstração com ovelhas. Já foram nisso? Vocês moram aqui perto, deve ter ido muitas vezes, né? Então, o pastor põe as ovelhas lá, e ele ensina como é que ele chama elas, e manda cada um chamar. As ovelhas ignoram uma solenidade extraordinária. Depois, ele chama as ovelhas fazendo o mesmo som que ele ensinou para a gente. Na hora que ele faz, elas erguem a cabeça, começam a procurar de onde está vindo, e vem todo mundo correndo para ele. Porque a ovelha conhece a voz do pastor. Quando o Espírito fala com você, você sabe que o Espírito falou. Não precisou de ninguém te ensinar. Crianças são capazes, analfabetos são capazes, doutores são capazes, idosos são capazes. Porque se fosse algo para aprender com o professor, então o cristianismo seria uma religião para iniciados, mas não é. Aí precisaria de ter guru para conduzir o povo, mas não precisa. Sabe por quê? Porque todos são feitos sacerdotes, são ministros e todos são capazes de ouvir a voz de Deus. Essa é a nova aliança. Todos ouvem. Você ouve. E se você está me ouvindo, vou te dizer, e você tem ouvido essa palavra, o Espírito mesmo é que fala para você se essa palavra é dele ou se não é. Ele mesmo fala para você. Ele mesmo diz, você sabe. Você às vezes não sabe explicar, mas você sabe que sabe. Talvez você não sabe dizer como sabe, mas sabe que sabe. Essa é a maneira sobrenatural como o Espírito faz. Quantos dizem amém? Amém. Quarta e última cláusula. O que o texto diz? Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus está dizendo que Ele não lembra, não sabe do que se trata. Dos seus pecados jamais me lembrarei. Porque se Deus lembra, Ele tem que julgar. Se Deus lembra, tem que julgar. Quando o Senhor deu a lei, lá em Êxodo, no capítulo 20, olha o que diz o verso 5. Êxodo 20, verso 5, diz assim: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Presta atenção, alguém fala, mas Deus mudou, pastor? Não, Deus é o mesmo, só que a sua justiça foi satisfeita. Deus está satisfeito com a obra do Filho. E Ele agora, quando olha para você, Ele não vê o pecado. Não vê. Porque, pastor, eu não consigo entender isso. Como é que é isso? O Senhor Jesus morreu na cruz pelos pecados que eu nem cometi ainda. Eu pergunto para você, quando o Senhor Jesus morreu, você tinha cometido algum pecado? Não, você nem tinha nascido. Então, todos os seus pecados eram futuros. E Deus jogou tudo em Cristo, mesmo quando você não tinha cometido nenhum ainda. Pois é, há 2000 anos atrás, os seus pecados eram todos futuros.
e foi tudo parar no Calvário. Porque para Deus, o tempo é um conceito nosso, não existe para Deus. Está entendendo? Pastor, não consigo entender isso. É normal, eu também não entendo, porque nossa dimensão é essa. Mas tem ilustrações que podem ajudar. Tem ilustração clássica, que eu gosto muito, porque ela ilustra bem, que é o do desfile militar. Então você está vendo um desfile militar, ok? Então, vamos supor que aí é a arquibancada e nós estamos vendo o desfile. Aí passa aqui o primeiro pelotão dos fuzileiros. Aí depois vai passar aqui o pelotão da cavalaria. Aí depois passa os marinheiros, né? Depois vem da aeronáutica e vai passando o desfile, um pelotão após o outro. Nós que estamos aqui, nós vemos um de cada vez, não é verdade? Que está passando na nossa frente. Mas se fosse possível você erguer-se no helicóptero e você fosse alto, muito alto, ia chegar a uma certa altura que você vê o desfile todo ao mesmo tempo. É verdade ou não é? Você sabe qual é um dos nomes de Deus? É o Deus Altíssimo. E Ele é tão alto, quando Ele olha para a sua vida, Ele vê o começo e o fim ao mesmo tempo. Ele vê tudo. Por isso, o sacrifício do Calvário também é perfeito, completo. Existe uma doutrina terrível, se os irmãos acreditam, me perdoem, hein? Mas é uma doutrina que só faz mal para os crentes, mas os crentes gostam. Aliás, tem uma coisa que eu não consigo entender nos crentes, eles gostam de apanhar. O pastor chega o porrete, eles vão para casa felizes. Não é verdade, é um negócio assim assustador, né? E qual o problema? O problema é o seguinte: os irmãos se lembram. Eles já me esqueceram. O quê? Eles já me esqueceram. Aleluia, então tá bom. Paulo, uma vez, ele teve um naufrágio e foi parar na ilha de Malta. Quantos se lembram disso na Bíblia? A maioria não lembra. Eu vou contar para você. Talvez você não lembre porque você não sabe, mas eu vou contar para você. A Bíblia fala que Paulo foi para Jerusalém, ok? Muitos disseram para ele não ir, mas ele falou, eu vou lá para testemunhar. Quando ele foi para Jerusalém, aconteceu o quê? Os judaizantes perseguiram, bateram, depois ele foi preso. Lá, no julgamento, ele apelou para o Supremo, em Roma. Aí, o governador mandou ele para Roma. E então, Paulo foi agora pegar um navio. Mas no meio da viagem aconteceu o quê? O navio afundou. E Paulo vai parar numa ilha, chamada Ilha de Malta, junto com os outros sobreviventes. E eles então, molhado, faz uma fogueira para esquentar, estava de noite. Na hora que Paulo pega um graveto, o que aconteceu? Uma cobra super venenosa grudou na mão dele. Os nativos ficaram olhando, pensando o quê? O pecado achou ele. Ele estava achando que escapava de Deus? Deus encontrou ele aqui em Malta. A cobra era muito venenosa. Eles ficaram esperando Paulo cair, começar a espumar a boca, tremer e morrer. Mas Paulo colocou a cobra no fogo, ela soltou a mão dele, ele continuou sentado, esquentando, não aconteceu nada. Eles mudaram a teologia. Não, ele é Deus. Eu achei que ele era pecador. Não é, Deus nos visitou aqui na ilha. Mudaram a teologia rápido. O que eu quero dizer com relação a isso? É que muitos crentes vivem em função do pecado. Aí você acorda um dia de manhã, né? Você vai trabalhar, mas você acorda de manhã, por alguma razão, você vira o pé na hora que vai sair de casa. Aí você fala, vou andar de carro assim mesmo. Você vai com o pé doendo, mas no meio do caminho, o que acontece? Seu carro ferve e o motor funde. Mas você fala, vou chegar no trabalho. Quando chega no trabalho, seu chefe fala, sinto muito, mas você está demitido. Aí você fala, Deus, o que eu fiz? Não é mais ou menos isso? Onde é? Aí chega na igreja, pastor, o que foi? É o dízimo, está faltando, é o dízimo. O que aconteceu, pastor? Virei o pé, o carro fundiu o motor, fui demitido num dia só. Por quê? Porque você deixa que as circunstâncias definam o amor de Deus por você. Mas Romanos 5 diz que Deus prova o seu próprio amor como? Não tendo problema?
Como é que Deus prova o amor dele para conosco? Pelo fato de ter Cristo morrido por você, quando você ainda era inimigo dele. Então, Deus já provou que te ama. Qual que é o teste? É continuar no amor. Permanecer. Judas fala, permanecei no seu amor. Permaneça no amor. Eu virei o pé, mas ele me ama. Algo de bom o Senhor tem para ir com isso. Não é? Fundir o motor. Ele me ama. Ele quer me dar um carro melhor. Aleluia. Aí chega no emprego, foi demitido. Ele me ama. O amor dele é insondável. Ele quer me dar um salário melhor. Presta atenção, você pode achar que é um estilo louco de vida. Não, é o estilo de quem sabe que é amado. Quem acha que não é amado, ele vai atrás de uma solução. E aí no final do dia, de tanto pressão, estresse emocional, culpa e procurando onde é que está o pecado, aparece uma pereba na perna dele. Pereba é uma ferida. Essa é a linguajar de caipira, né? Então, apareceu. Aí ele fala que tem algo muito errado. Aí vem, o pastor fala o que para ele? Tem pecado na sua vida, confessa, rapaz. Aí ele vasculha, ele sonda, ele olha, ele confessa até o que não fez. Mas a pereba continua firme. Aí o pastor fala para ele, é o seguinte, não é você que pecou, não. Quem pecou foi o seu antepassado. Seu avô. Tem algo errado com seu avô? Aí você fala, velho miserável. Não deixou herança, mas a praga chega em mim. Veja, não há consolo para o cidadão. Porque se ele não pecou, alguém pecou. E ele vai pagar a si mesmo. Então, ele não vai escapar. Ele vai ser atormentado até o fim. Mas quem tem coragem de dizer para ele, filho, isso tudo é obra do diabo, não é de Deus. Porque Deus não se lembra mais do seu pecado. As outras cláusulas da aliança só funcionam se você crê nessa. Você só vai crer que Deus é o seu Deus se você crer que Ele não se lembra do seu pecado. Você só vai crer que a palavra está inscrita no seu coração se você crer que Ele não se lembra do seu pecado. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tudo mais depende dessa cláusula. Porque se você acreditar que Ele se lembra do seu pecado e Ele está de olho em você, você vai ficar o tempo inteiro esperando o juízo, esperando o castigo, esperando a mão pesar na sua cabeça. Não sei quantos assistiram, eu esqueci o nome de um filme que eu assisti uma vez, que o piloto de avião, ele era alcoólatra. Alguém viu esse filme? É com aquele Denzel Washington. Como é o nome? Voo, o nome é Voo. Eu esqueci, meu Deus. Então, é muito engraçado porque, claro, você imagina, né? Se um motorista de carro bêbado vai dar problema, imagina um piloto de avião bêbado, deu problema. Como diz o jovem, deu ruim o negócio. E aí tem a cena e tal, e o avião cai. E na hora que o avião vai cair, onde é que o avião cai? Na beira de um lago, um rio, que tinha um pastor batizando o povo. E o avião caiu, então. E aí, lá no filme, eles vão entrevistar as pessoas. Aí vai entrevistar o pastor. Você ouviu o acidente? Vi. Isso é obra divina. Isso aí é Deus. Deus é juízo de Deus. O piloto estava muito culpado. O cara é cachaceiro. Como é que ele não fica culpado, né? Pinguço dirigindo Boeing. Aí o copiloto não morreu. Estava estrupiado no hospital. Aí ele vai lá visitar o copiloto. Ele fala, não se preocupe. Foi Deus que derrubou o avião. Aí eu parei. Eu falei, não dá. Porque se Deus está nesse negócio de derrubar avião, eu estou perdido, porque eu viajo toda semana. Entendeu? Como é que você escapa de Deus? Ninguém escapa de Deus. E outra coisa, Jesus ensinou a orar. Como é que ele ensinou a orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que mais? Seja feita a tua vontade. Na terra e também no céu. Agora imagina, vão te pedir de mim no aeroporto. Vamos fazer, vamos orar aqui, vamos orar. Alguém fala, Senhor, faz tua vontade. Você fala, não fala isso. Você não fala isso. Como é que você fala, faz tua vontade? Vai que ele quer derrubar o avião? Você fala, tem misericórdia, misericórdia. Porque a oração que a gente mais gosta é misericórdia, viu isso? Não importa o problema, tem misericórdia. Não é? Mas Deus escolheu não agir por misericórdia. Ele age pela aliança.
Ele não se lembra dos seus pecados. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não deixe que as circunstâncias tentem definir para você o amor de Deus. Elas não definem. Aviões caem, mas não é Deus que derruba. Terremotos acontecem, não é Deus que está fazendo tremer. Entendeu? É engraçado isso, porque quando o pastor quer parecer sério, né, ele vai para a internet para condenar. Entendeu? E aí vem o juízo. O Brasil está debaixo da ira de Deus. Por quê? Uma confluência de fatores horríveis. Então tem dengue, já tinha algum tempo essa bendita, maldita. Tem a chikungunya, que até o nome dá medo. Depois apareceu a outra, zika, que dava microcefalia. Né? Depois teve um morro, caiu não sei aonde, enchente não sei aonde, seca não tem aonde. E o pastor fala o quê? Isso é Deus. É igualzinho um avião caindo. Presta atenção, a ira de Deus virá, mas não chegou ainda. Por que ela não chegou ainda? Qual a prova que você tem, pastor, que você está aqui? Enquanto você estiver aqui, a ira não vai cair, porque a ira não pode cair sobre você mais. Sabe por quê? Porque dos seus pecados jamais me lembrarei. Agora, se você encontra uma mulher que teve a infelicidade, o ataque maligno, de pegar a zika vírus na gravidez, e o bebê tem o risco de nascer com microcefalia, você vai pregar isso para ela? É a ira de Deus sobre você. Você não vai, sabe por quê? Porque não chegou a ira ainda. Isso não é obra de Deus, isso tudo é obra do diabo. Ainda está valendo Romanos 5, 19, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se tem muito pecado no Brasil, filho, Deus vai levantar uma igreja maior ainda. É a graça de Deus. Nós estamos aqui para trazer uma palavra de condenação. Essa é uma revolução que está acontecendo. Eu não tenho tempo de entrar em detalhes de tudo que eu falo para você, mas o Espírito vai te ensinar. Acredite em mim, há uma revolução acontecendo. Deus está levantando dentro da igreja um povo nesses dias para pregar essa mensagem, que não é nova, não é de hoje, nem é minha. Há 500 anos na reforma, eles trouxeram para a igreja de volta, mas perderam de novo, porque o diabo tem interesse que as pessoas não ouçam, tem interesse que elas não entendam, porque é a bondade de Deus que conduz os homens ao arrependimento. Estamos aqui para contar a respeito dessa bondade. Essa é a aliança que Ele tem com você. Chega na sua casa, ore essas cláusulas, coloque diante de Deus, deixe seu coração ser tocado, ser aquecido. O Espírito do Senhor vai te instruir de uma maneira que você nem imagina nesses dias. É a revolução da graça. Quantos querem ser parte disso? Fique em pé onde você está. Deixa eu orar por você. Aleluia, aleluia. Os irmãos vão cantar? Os irmãos cantam aquela música aqui, eu não sou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Pode cantar em inglês, não importa. Muitos de nós vivemos anos debaixo de prisões de ameaças, ameaça de maldição, ameaça de juízo, e muitos vivem com medo. Pastores amaldiçoam ovelhas, dizem para elas, você vai embora andando, vai voltar arrastando. Em muitos lugares, talvez você passou por isso, e ainda existe medo na sua vida. Hoje eu quero te contar, essas cláusulas da aliança, é para te trazer descanso na alma. Ergue a sua mão para o Pai. Espírito de Deus, nós oramos ao Senhor hoje, porque o Senhor tem levantado igreja neste lugar. Há um povo que te ama, que foi conquistado pelo teu amor. Ó Deus, um povo que tem sido preparado por ti, porque a tua palavra tem sido liberada. Ó Espírito, eu oro hoje, traz revelação, traz entendimento, traz uma luz, explode no coração dos teus filhos essa verdade nesses dias, que ela possa incendiar o combustível que já está dentro deles, ó Deus, para que eles sejam tomados, ó Senhor, tomados de um ímpeto, de uma ousadia, para compartilharem, para falarem com todos ao redor deles. Mas dá ao Senhor clareza, dá um coração simples e humilde, para receber
para ser nutrido, ser suprido pela tua verdade, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.